A igreja hoje, queridos, está vivendo um tempo em que nós precisamos orar. Nós precisamos orar por tudo aquilo que nós acreditamos. Porque talvez você não veja sentido nisso, mas tudo aquilo que nós acreditamos está correndo um grande risco. Inclusive o risco de se tornar um crime. Né? Porque não pense você que nós estamos a salvo no Brasil, um país tranquilo, não. Há seríssimos interesses no Brasil. O mundo tem grandes interesses no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de comida do mundo. Se nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas no mundo, comendo apenas 3 refeições por dia, viu, Edson? A gente está falando de 21 bilhões de refeições diárias que as pessoas precisam para se alimentar. Nós estamos falando de uma demanda de comida absurda. E o Brasil é, e será, se Deus quiser, nos próximos anos, talvez, o maior produtor de alimento do mundo. Então, o mundo está de olho no Brasil. Os interesses, né, que se existe no mundo contra o nosso país. Muitos interesses que não são bons, interesses comerciais, disputas comerciais, e que a gente acha que isso está muito longe de afetar a gente, pois eu quero dizer para você que não está. Nós estamos correndo riscos, e nós precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos orar pelo nosso país. É bíblico. A Bíblia nos ensina a fazer isso. A Bíblia diz que nós precisamos orar pelas nossas autoridades, prefeitos, vereadores, governadores, presidente, senadores, deputados estaduais e federais. A igreja precisa estar orando por essas pessoas, para que Deus possa estar conduzindo a direção da nossa nação. Porque quando eu digo que a igreja está em risco, porque nós somos a última barreira. E tudo que nós acreditamos é muito difícil de se desfazer. Então, geralmente, o que pode acontecer? Leis contra. Leis que são formuladas contra a família. Leis que são pensadas contra a adoração, aquilo que nós acreditamos. Inclusive, leis que podem ser formatadas para ir de encontro à palavra de Deus. Porque basta alguém vir dizer que essa palavra não pode mais ser lida. Porque ela existe algumas coisas nela que não são, né, democráticas, por exemplo. Eu vou dizer para você, uma lei aprovada, uma vez aprovada, é uma dor de cabeça terrível depois, para que você possa mudar isso. Então nós estamos correndo riscos, por exemplo, de perder a nossa liberdade religiosa. E às vezes a gente, né, se perde dentro dos nossos templos, adorando, cantando músicas, mas a gente tem que se atentar também para outras realidades, para outros contextos. E a gente precisa fazer a nossa parte, porque nós não podemos colocar em risco a estrutura, né, que nós temos hoje, que é uma estrutura familiar. Nós não podemos colocar em risco hoje a nossa liberdade de adoração, a nossa liberdade religiosa. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque é um tempo muito complicado que nós estamos vivendo. Então eu quero convocar você que esteja orando, que assuma uma posição,
que assuma uma posição bíblica. Porque presta atenção numa coisa, nós acreditamos nessa palavra. Essa palavra é a nossa lei espiritual, moral. Nós cremos na palavra de Deus. E se nós cremos na palavra de Deus, a nossa posição tem que ser ao lado da palavra. E o grande problema hoje, muitas vezes, é que talvez por falta de conhecimento, como a Bíblia diz, é por falta de conhecimento que o meu povo vai morrendo, que o meu povo perece. Por falta de conhecimento, nós, às vezes, contrariamos a palavra. E a gente precisa, mais do que nunca, estudar a Bíblia, ler a palavra de Deus. Você pode ter certeza que forças espirituais e humanas vão trabalhar dioturnamente para que você não se aproxime da palavra, para que você não tenha prazer de vir para o estudo bíblico, para que você não tenha prazer de ler a palavra, de questionar a palavra. Forças desse mundo e de outro vai trabalhar para que isso não aconteça, para que você não se prepare. E nós precisamos entender o seguinte: nós estamos numa batalha. E numa batalha nós precisamos das nossas armas espirituais. E a Bíblia diz quais são as armas espirituais que nós precisamos. E que muitas vezes a gente não dá muita atenção para isso. Então, em nome de Jesus, né? A gente sabe que a gente passou um momento muito difícil agora com a pandemia. Enfrentamos aí, né, a falta total de comunhão. Estamos voltando bem devagar com alguns grupos. Como foi dito aqui, as mulheres já estão se reunindo, né, pelo menos uma quinta-feira por mês. A gente está começando a trabalhar a questão dos homens agora, jovens, adolescentes, porque é importante a gente voltar bem devagar. Mas a gente precisa voltar ao relacionamento de comunhão. A gente precisa estar junto, né? A partir de setembro agora, a gente vai dar mais um passo. A escola bíblica dominical volta aos domingos pela manhã para crianças de 7 a 11 anos. Então, de repente, você que, não estou vindo porque meu filho, não posso deixar e tal. A partir de setembro, a gente volta com a EBD para o Ministério Infantil também, que hoje não está funcionando. Eu faço um apelo a você, que não abandone as suas bases. E eu estou muito feliz, sabe, queridos, de ver a igreja sempre respondendo aquilo que nós temos, né, colocado como objetivo, como meta, né? Olhar para um culto desse à noite, ver que você está aqui com toda a segurança, né? Cumprindo os mínimos protocolos de segurança que dá para a gente, né? Nós estamos tentando fazer isso e graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Temos feito isso, temos congregado com toda a segurança. Então agradeço a Deus por isso, por esse tempo que nós estamos, né, juntos aqui. Desde novembro nós não fechamos mais a igreja. Isso tem sido motivo de louvor para a vida da gente. Amém? Fica essa palavra para você. Não abandone as suas bases. Nós precisamos manter isso, porque depois é aquela velha história, não adianta reclamar, né? Chorar o leite derramado não compensa. Então nós precisamos fazer a nossa parte hoje, assumir a nossa posição. E é interessante a gente pensar nisso hoje, porque
Nós vivemos tempos em que as igrejas estão cheias, mas a maioria das pessoas estão vazias de convicção, muito vazias. A gente tem hoje um grupo de crentes que gostam de algumas coisas, mas não gostam de outras. E a gente precisa hoje, assumir uma posição de que nós somos cristãos. Então, qual é a nossa bandeira? Nós defendemos a bandeira de Deus e precisamos estar firmes nisso. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 17. Eu falei para você na semana passada que eu iria dividir esse texto em dois, mas analisando melhor, eu resolvi dividir em três. E a gente vai ler até o verso de número 24, 17 até o 24, se você está sem Bíblia. Você pode acompanhar no telão. Se você não está enxergando a letra da sua Bíblia, vá no oftalmologista. Faz bem. Eu fui essa semana e ele disse o que eu já temia. Eu não posso mais viver sem usar óculos, E eu falei, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, e comamos e vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar e começaram a se regozijar. Amém, queridos? Amém. Nós vamos só até aí. Eu lembro que na semana passada nós falamos da decadência do filho que decide viver longe do seu pai, do filho que decide pegar aquilo que não lhe pertencia, que ele não tinha direito. Ele não tinha direito sobre os bens do seu pai, porque o seu pai estava ali, estava presente, estava vivo. Mas ele olha para aquilo tudo que o pai havia feito, para toda a construção que o pai havia feito, e ele diz o seguinte: eu quero a minha parte, eu quero aquilo que eu tenho direito, eu quero aquilo que o Senhor teria que me dar. No caso do Senhor não estar mais aqui, o pai divide os bens. E nós vimos também que o pai poderia matá-lo. O pai poderia levá-lo para fora da cidade, na história que Jesus conta. E ele deixa essa margem de interpretação. O pai poderia levá-lo para fora da cidade e dizer: olha, meu filho é um rebelde, desobediente.
com atitudes assim e assim, pois a lei diz que vocês podem apedrejá-lo. E ele seria apedrejado. Mas o pai não faz, o pai resolve entregar. E tem um texto muito interessante em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, que diz assim, que Deus os entregou às suas próprias paixões. Algumas traduções vai dizer que Deus os entregou aos seus próprios pensamentos. É como se o filho pedisse ao pai a herança, a parte da herança, e o pai simplesmente, vai, para que eu não lhe mate, para que eu não tenha que lhe matar, vai. E aquele jovem na história de Jesus pega 1/3 de tudo que havia recebido. Poucos dias depois de receber, ele vai para muito longe, para um lugar distante, ou seja, ele vai se afastando do seu pai, da casa do seu pai, das coisas do seu pai. E a Bíblia diz que ele começa a viver de uma forma completamente dissoluta. Ele vai destruindo aquilo que ele havia recebido de graça. Vai vivendo assim, colocando abaixo tudo aquilo que havia recebido, esquecendo-se completamente das suas raízes, esquecendo completamente do seu pai. E nós falamos a respeito dessa postura de alguém que decide pegar a sua vida e levar para longe de Deus, para longe das coisas de Deus, para longe dos princípios de Deus. E uma coisa muito interessante me chamou a atenção nessa primeira parte do texto, que é justamente o fato daquele jovem não conseguir sustentar aquilo que ele havia ganhado. Ele não consegue sustentar. Ele não consegue investir, ele não consegue fazer aquilo crescer. Ele não leu o livro do Sérgio. E se você não leu, leia. Mas ele começa a pegar aquilo e aquilo não consegue se sustentar na sua mão. Diz que ele vai gastando, diz que ele vai jogando aquilo ali, né? Aquele dinheiro todo que ele havia recebido, aquela herança toda que ele havia recebido, ele vai perdendo aquilo tudo ao ponto de não ter mais nada, de não ter mais nenhuma estrutura, de ficar na miséria. E diz que ele faz um contrato com o homem daquelas terras. E diz que aquele homem o coloca para cuidar dos porcos. E ele se vê numa situação extremamente difícil quando ele já está pensando como um porco. Ele está pensando como um porco. Por quê? Porque ele vai dizer, eu estou desejando comer a lavagem dos porcos. Ele já está pensando nisso. E aí, de uma forma extremamente maravilhosa, a Bíblia diz que ele cai em si. Porque ninguém, olha só, o texto termina dizendo que mais ninguém lhe dava nada. Sabe quando a gente resolve viver longe de Deus? A gente começa a querer viver longe do Pai e longe das coisas do Pai, distante da casa do Pai. A gente acha que a gente vai receber alguma coisa neste mundo, a gente acha que as amizades vão nos dar alguma coisa, a gente acha que as pessoas vão nos dar alguma coisa, mas a gente vai chegando à conclusão, né, no caminhar da vida, que nós estamos caminhando sozinhos. E ele começa a perceber o seguinte: eu já perdi tudo, eu não tenho mais nada, e agora
ninguém aqui me dá absolutamente nada. Ninguém aqui me ajuda em nada. E ele, né, num lapso de momento, ele pensa e diz assim: olha, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, eu não poderia ter te abandonado, eu não poderia ter me afastado do Senhor, eu não poderia ter ido para longe, eu não poderia nunca ter saído daqui, eu não sou digno hoje de ser chamado teu filho. Tamanha decepção que ele teve com o mundo, tamanha decepção que ele teve com as pessoas. Sabe por quê, queridos? Nós estamos vivendo tempos hoje em que tudo que existe aí fora, nesse sistema que nós vivemos, existe para desgastar a gente. Pode ter certeza disso. Se você tem dinheiro, o cara constrói um shopping na tua frente. Aí tu passa lá babando: vou entrar. E quando você entra, tem 600 lojas dizendo: entra aqui, entra aqui. Você com seu cartão de crédito no bolso, sendo tentado. E aí você entra, mas você não pode sair de lá sem tomar um sorvete. E depois que você toma sorvete, dá vontade de tomar um café. No dia 10, chega a fatura do seu cartão. Aí você percebe que você está mais pobre. Você cogita pagar o mínimo. E se você é do tipo de pessoa que pensa assim, nós precisamos fazer um Finanças à Luz da Bíblia para você poder se corrigir. E jamais entrar nesse caminho. A gente está vivendo tempos hoje em que as nossas emoções, elas estão sendo desgastadas. As pessoas está sendo cada vez mais difícil sustentar a sanidade. Principalmente quando você tem que enfrentar um trânsito. Outro dia eu vi uma cena na rua da minha casa. O cara parou um carro no meio da rua, o outro já queria bater nele, já deu uma charré, já estava saindo do carro. E a gente pensando: aonde nós vamos chegar? Os relacionamentos, eles estão cada vez mais líquidos. O que é um relacionamento líquido? Ele não se sustenta. Os relacionamentos não se sustentam mais. As pessoas estão namorando, mas não há nenhuma sustentação naquele namoro. Estão noivando e pior, estão casando, sem que haja nenhuma sustentação, sem que haja nenhum reforço. E aí o que acontece? Construções vindo abaixo, relacionamentos vindo abaixo, porque nós estamos cansados, desgastados com tudo que está acontecendo. E esse jovem, Jesus está falando disso, que ele começa a perceber que no mundo que ele está vivendo, ele não se sustenta mais, ele não aguenta mais, ele não consegue mais. O sistema está exigindo demais dele. Primeiro levou tudo que ele tinha, tudo, absolutamente tudo. O sistema conseguiu tirar dele tudo aquilo que o Pai lhe havia abençoado. E aí eu quero, mandar um recado diretamente para você, homem, mulher, crente no Senhor Jesus. Cuidado para Deus não abençoar você, para Deus estar abençoando a tua vida e o mundo está consumindo.
Cuidado para que você não pegue, né, a bênção que Deus está derramando sobre a tua vida e deixe ser roubado por um relacionamento infeliz que você jamais deveria ter se envolvido. Cuidado com isso, porque o que está acontecendo com esse jovem é isso. Tudo que o pai lhe deu lhe foi tirado. Ele foi vivendo de maneira dissoluta. Ele foi se derretendo diante do mundo que estava exigindo dele rodadas e mais rodadas. E por um tempo ele conseguiu manter. Sabe aqueles amigos que só vai na tua casa para comer churrasco? Cuidado, muito cuidado. Porque o dia que você comprar uma carne ruim, ele não vai mais. Ele vai procurar uma casa que a carne seja melhor. E amigo come picanha, mas também come colchão duro. Também come pão com manteiga, também toma cafezinho com biscoito de maisena. Porque a quantidade de gente interesseira que está hoje, apenas por status, é muito grande. Então, às vezes, você acha que você está rodeado de amigos e você não está. Você está rodeado de gente interesseira que gosta do teu carro, que gosta da tua casa. E cuidado se você tiver piscina. Porque com a chegada do calor, meu amigo, volta e meia você terá muitos amigos. Aí o dia que você muda, não tem mais piscina, você também não tem mais amigo. Por quê? Porque os nossos relacionamentos, eles não se sustentam mais. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. E esse jovem é o exemplo disso. O exemplo de quem pegou a bênção do pai e viu acabar tudo. Porque foram exigindo dele cada vez mais, e vamos, e vamos, e vamos. E ele foi se acabando, ele foi se desgastando e chegou ao ponto que ele já não tinha mais nada, ele estava cansado, derrotado, triste. Já não sabia mais o que fazer. E a Bíblia diz que muda a situação quando ele diz assim: eu vou para a casa do meu pai. E nós estamos sendo cada dia mais desgastados. Vou ler aqui para você alguns pontos que eu separei. Você não precisa me responder. Eu quero só que você pense aí comigo. Sobre 5 sinais de desgaste mental que a gente vive. Primeiro, se nós estamos nos estressando por motivos desnecessários. Pense. Qualquer coisa, aquela pessoa assim, fio desencapado, sabe? Desnecessário, está se estressando. Cuidado, que é um sinal de desgaste mental. Segundo, níveis de ansiedade e estresse muito alto. Tem andado muito estressado, muito ansioso. Terceiro, tem acordado sem motivação para levantar. Acorda e diz: meu Deus, o que vai ser hoje? Seu sono está desregulado e não está se renovando. Você acorda cansado. Desgaste mental. 5 e último. Pequenas coisas estão lhe tirando a paz. Pequenas coisas.
Coisas simples, mas que pode fazer a gente refletir o seguinte: o que o sistema está me exigindo? Sabe por quê? Porque às vezes a gente está sendo tão abençoado pelo Senhor, mas a gente não está conseguindo perceber isso. Porque o sistema que a gente está vivendo, o mundo que a gente está vivendo, está tentando tirar isso da gente. E a gente precisa ter cuidado com essas coisas, que tenta fazer você se irritar, que tenta fazer com que você saia do sério. Isso é muito sério. Nos relacionamentos, qualquer coisa tem sido motivo para estresse. Pare. Por quê? Porque você pode estar vendo a bênção de Deus indo embora, e você não está percebendo isso. E o que nós precisamos fazer? Quais são as medidas que nós precisamos tomar? Jesus nos ensina aqui. Ele vai dizer para a gente nessa noite: volta. Volta para perto do Pai. Corre para os braços do teu Pai. Não fique longe dele nem mais um segundo. Não ande sem estar na presença dele. Não comece um projeto sem que ele seja o primeiro, porque esse jovem não tinha ideia do que era viver longe do Pai. Mas ele começa a experimentar isso quando ele vê que tudo que ele tem não se sustenta mais. É assim que é a vida longe de Deus. A vida longe de Deus, ela vai fazer com que as coisas que nós estamos construindo não se sustente. Você pode ser bem-sucedido, você pode ter dinheiro, você pode ter a moto, o carro que você quiser, a casa que você quiser, mas se você não tiver paz na tua vida, isso não presta para nada. Você pode ter o melhor emprego do mundo, mas se você tem um relacionamento ruim, você vai viver uma vida infeliz, triste, acuado. Jesus está dizendo: longe do Pai não se sustenta nada. Daqui a pouco você conquistou um monte de coisa, não tem prazer em nada do que você conquistou. Daqui a pouco você percebe que nada do que você está fazendo se sustenta. Jesus está dizendo: volta. A primeira coisa, volta. Por quê? Porque quando nós olhamos e entendemos o seguinte: é disso que eu estou precisando. Sabe por quê, queridos? Presta atenção numa coisa. Você percebe que esse menino, né, quando ele vira as costas e ele vai para longe, ele está querendo viver uma vida legal, uma vida bacana, uma vida sem precisar da obediência do que está fazendo. Ele está querendo viver: eu quero viver longe do meu pai. E muitas vezes nós, como filhos, somos assim. Nós, como filhos de Deus, somos assim. Escolhemos muitas vezes, né, viver longe das coisas de Deus, não ter prazer nas coisas de Deus, não ter prazer naquilo que Deus está construindo, não nos aproximarmos dele com uma fé vigorosa, buscando a presença dele, dizendo: Pai, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me sustente, eu quero que o Senhor dirija os meus passos. Por quê? Porque isso vai fazer com que a minha construção seja sólida. Isso vai fazer com que o meu caminhar seja sólido. A bandeira da vitória vai estar me esperando lá na frente. Por quê? Porque eu estou sendo suprido. O desgaste não aparece quando eu estou perto do Pai. A deficiência não aparece quando eu estou perto do Pai. As dores ficam muito mais fáceis de serem vencidas quando eu estou perto do Pai. E é isso que esse jovem entendeu na cabeça dele. Ele falou: não dá, eu não consigo, não dá para ficar longe. E ele volta. E aí, quando ele volta, a fala de Jesus é um show.
Porque ele volta com a autoestima lá embaixo. Ele volta derrotado, ele volta dizendo o seguinte: acabou para mim. Eu quero viver uma vida medíocre, eu quero viver uma vida só, pelo menos para eu sobreviver. Mas aí a surpresa da gente é a outra. Porque diz que quando o pai o avista de longe, a primeira coisa que acontece no coração do pai é que o coração do pai se enche de misericórdia. Porque ele está olhando para um filho que está destruído, consumido pelo sistema, arrasado pelas suas decisões erradas. Ele está olhando para esse menino. Ele está vendo alguém que foi por um caminho que não deveria ir, que fez coisas que não deveria fazer, que tomou decisões que não deveria tomar, e o coração dele se enche de misericórdia, e o coração daquele filho se enche de culpa, e diz: não tenho mais chance, não tem mais vida, não tem mais o que fazer, e diz que quando encontra, ele é tomado por um abraço do pai. Não tem coisa melhor do que um abraço. A gente tem vivido isso, né? As distâncias dos abraços, né? A gente chega perto de uma pessoa assim, automaticamente já dá uma vontade de abraçar, e alguém diz assim: a gente pode, agora é crime, agora, mas a gente pode, daqui a pouco vamos marcar um horário para a gente se abraçar, né? Num lugar, não, tamanho necessidade que nós temos de estar amparados, de sermos sustentados ali naqueles poucos segundos, e diz que o pai o abraça de uma forma maravilhosa e diz: meu filho, eu estou aqui. E aí ele vem com o discurso dele, o discurso de quem acabou, de quem não tem mais jeito, de quem não vai dar mais certo. Ele fala tudo o que nós estamos dizendo: meu pai, eu pequei contra o Senhor, eu tomei decisões erradas, eu fui por um caminho errado, eu não deveria falar o que eu falei, eu não deveria fazer o que eu fiz, eu não deveria me envolver com as pessoas que eu me envolvi, eu não deveria fazer negócios do jeito que eu fiz. Pai, eu estou arrasado, me dá a chance pelo menos de eu viver uma vida medíocre. Aí aos teus pés o pai diz assim: não. Vira para os seus trabalhadores e fala assim: traz a melhor roupa para ele. A melhor roupa. E essa mensagem é maravilhosa, sabe por quê? Porque ele pede ao pai para viver como um escravo. Ele fala: pai, eu quero viver como um escravo na tua casa, já está bom para mim. Aí o pai fala assim: traz a melhor roupa para ele. Porque essa roupa, quando ele vestir essa roupa, ele não será um escravo. Pois é exatamente o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Deus quer fazer a diferença na tua vida. No momento em que Ele te abraçar nessa noite, no momento em que você recebeu o abraço do Pai, tenha certeza de uma coisa: Ele não vai tratar você como um derrotado, como um escravo, mas Ele vai colocar a melhor roupa que tiver. Porque Ele vai dizer para todo mundo: olha a diferença, como Ele está andando, a maneira que Ele está se vestindo, ou seja, eu estou fazendo a diferença na vida dele. Diz que da mesma forma, diz assim: traz o anel desse menino. E os anéis da época serviam para muita coisa, para assinar, sinal de autoridade, brasão da família. E quando ele achava que nada mais poderia acontecer na vida dele, por causa do seu caminhar torto, das suas decisões erradas, o pai fala assim: toma autoridade sobre a tua vida. Eu quero restaurar você. E é isso, queridos, que o Senhor está fazendo, dia após dia, noite após noite, restaurando vidas, transformando cacos em autoridades espirituais,
transformando vidas em testemunho, porque talvez Ele está colocando um aí na tua boca, um testemunho do que Ele está fazendo na tua vida, e muitas vezes a gente não percebe isso. E eu gostaria que você atentasse para isso, porque o Senhor, Ele tomou você pelos braços, Ele está transformando a tua vida, Ele está fazendo a diferença na tua vida, e Ele está colocando um testemunho na tua boca. É isso que acontece quando nós estamos na presença dEle. E aí diz assim, olha, bota sandália nos pés, sabe por quê? Porque só escravos andam de pé no chão, mas meu filho vai andar de sandálias, porque ele é livre. Não há nenhuma prisão sobre a vida dele, agora ele está livre. E aquele garoto que fez o que não deveria fazer, que foi por caminhos que não deveria ir, agora aquele garoto está vestido de maneira digna. A vida dele já não é mais a mesma. Há pouco tempo atrás ele pensava em drogas, ele pensava em bebida, ele pensava em mulheres, ele pensava em tudo de ruim que você possa imaginar, ele pensava em todo tipo de relacionamento errado, mas agora não. Há pouco tempo atrás ele pensava que a vida dele não tinha mais sentido nenhum, que ele não iria mais acertar, que ele não iria mais chegar a lugar nenhum, mas agora não. Sabe por quê? Porque ele teve a consciência de voltar para perto do Pai, de se relacionar com o Pai, de experimentar um relacionamento diferente do que ele tinha. Porque olha só, para a gente terminar, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. E a gente vai finalizar essa conversa na semana que vem. Mas eu queria que você pensasse uma coisa, antes da gente ir embora, a respeito da vida desse menino. O primeiro ponto é que ele não tinha um relacionamento com o seu pai. Era um relacionamento frio, um relacionamento distante, era um relacionamento que não havia nenhuma aproximação, não havia uma proximidade, não havia algo que desse uma liga naquele relacionamento. Assim vivem muitos crentes hoje. Está na igreja, Deus é pai, Deus é bom, é legal louvar, é legal adorar, é bom estar quando eu quero, é bom viver quando eu quero, não tenho compromisso nenhum. Sabe aquele relacionamento frio? Era o primeiro relacionamento desse filho. Frio, distante, longe. Nunca sentiu o pai, nunca deitou no peito do pai, nunca sentiu o abraço do pai, sempre se manteve distante. Aí sabe o que acontece com ele? E com quem vive assim? Eu quero ir para longe, viver outras aventuras. A vida aqui não tem sentido, olha o perigo. A vida na casa do pai, perto do pai, não tem sentido nenhum. Eu quero ser livre. Primeiro passo do menino. Depois ele para e pensa assim, não, espera aí. Mesmo aquele relacionamento fajuto que eu vivia com meu pai, eu tinha tudo. Vou voltar. E não precisa nem ser aquele, pode ser outro, mas o pai lhe convida para quê? Para um relacionamento mais profundo. Para uma intimidade mais profunda. E nessa noite eu queria que você pensasse muito a respeito disso. Que tipo de relacionamento você tem com seu pai? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Porque talvez você está aqui hoje fugindo de Deus. Talvez você está aqui hoje com medo de Deus. Eu tenho medo, pastor.
Quando eu penso em Deus, eu fico com medo. Talvez você está com medo, eu vou dizer uma coisa para você: não tenha medo de Deus, tenha medo do Satanás, de qualquer outra coisa, da pessoa que está sentada do teu lado, tenha medo. Mas não tenha medo de Deus. Todo mundo deu uma olhadinha para o lado e disse: misericórdia, irmão. Tenha medo. Mas não tenha medo de Deus. Não tenha. Sabe por quê? Porque o medo de Deus te afasta de um relacionamento mais íntimo. Eu costumo sempre lembrar aí, e tem uma galera aqui comigo que bate tambor também nesse sentido, que é a galera que viveu com os pais aí da década de 70, da década de 60, da década de 80. Se você perceber e lembrar, os pais não falavam não, meu filho, era no olho. O pai olhava para o copo, você já sabia que era para pegar o copo e levar. Não precisava falar não. Você lembra das conversas do teu pai lá na sala com teus tios? Que você entrava fazendo graça, só tomavam uma olhada. Aí você só saía, falava nada, ia brincar lá fora, no quintal. Medo. E quando a mãe dizia assim: quando o teu pai chegar, tu vai ver. Acabou a paz, meu irmão. Acabou a paz. O cara já começava a rezar, orar, fazer tudo que tinha que fazer, Sérgio. O pai está chegando. Uma história muito engraçada que aconteceu comigo, me lembro até hoje. Meu pai carregava caixarias, né? Essas caixas que colocam alimentos. E um dia eu resolvi fazer uma fogueira e colocar a caixa em cima do fogo. E comecei a ver a caixa pegando fogo, achei bonito. Aquele plástico derretendo. Aí fui colocando. Quando minha mãe viu, ela riu, falou assim: se prepara, neguinho. Quando teu pai chegar, ele vai te matar. Eu confesso a você que eu passei o dia entre idas e vindas no banheiro, pensando o seguinte: a minha batata está assando. Meu pai vai me triturar, um homem desse tamanho. Quando eu ouvi meu pai chegando em casa, meu irmão, entreguei minha alma para Jesus. Falei: Senhor, é hoje. Desligou o motor. Demorava um pouquinho, que ele ainda passava, brincava com o gato, brincava com o cachorro, e eu dizendo que ele fique brincando com o cachorro. Quando ele entrou, o silêncio reinava. Aí, entre servir a janta, dar o café, minha mãe vira e introduz a conversa. Ô, irmão, minha mãe, já viu lá fora? Falou para ele. Eu falei: acabou a vida agora. Ele falou: o quê? Robinho, né? Botou fogo nas suas caixas. Ali eu tremia, irmão, o joelho já estava. Aí ele levantou e foi lá no fundo do quintal ver. Falei: quando voltar, meu caixão já vai estar ali. Aí ele voltou, sentou na mesa. E minha mãe, rapaz, fazendo um serviço bonito, viu? Virou para ele e falou: e aí? Já perdoei minha mãe, irmão. Por isso falo sem peso no coração. Minha mãe quase que esperando a derrota total minha, falou: e aí? Para ele. Ele falou assim: não tem problema não. Rapaz, eu carrego esse sentimento comigo até hoje. Que quando ele falou: não tem problema não, eu senti um esvaziamento assim, ó. Sabe?
A gente acha que talvez é diferente com Deus, né? Não. Tem muito crente hoje que tem medo de Deus. E que às vezes por cometermos erros, pensar em coisas que não deveríamos pensar, fazer coisas que não deveríamos fazer, criamos uma resistência. E eu não gostaria que você ficasse assim até o teu pai voltar. Porque o dia que ele voltar, ele vai dizer, tem problema não? Tem problema não. Vem cá, meu filho. E você vai dizer assim, passei o dia atribulado, passei o dia sofrendo, passei o dia tentando fugir de casa, se esconder do meu pai, arrumar um jeito, pensando numa desculpa. Fugir à toa da presença dele. E é assim. Então não fuja da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus vai fazer diferença na tua vida. Ele vai colocar autoridade sobre a tua vida. E Ele vai te libertar. Por isso que Ele diz assim, olha, venha do jeito que você estiver. Porque quem dá jeito em você não é você, sou eu. Quem bota roupa nova sou eu. Quem põe anel no dedo sou eu. Quem põe sandália nos pés sou eu. E você pode dar um glória a Deus e dizer, obrigado meu Pai. Dá uma salva de palmas. Diz, Senhor, obrigado por Senhor ser esse Pai maravilhoso que o Senhor é. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Porque nós vamos orar e você vai orar ao teu Pai nessa noite. Vai dizer, Pai, obrigado Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque o Senhor está perdoando os meus pecados. Obrigado porque o Senhor não leva em conta os meus erros. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai misericordioso, amoroso. Enquanto o mundo está tentando tirar tudo que é teu, o Pai está abrindo as portas da casa e está dizendo, vem, meu filho, que eu quero amar você, cuidar de você, restaurar a tua vida, transformar a tua vida, te devolver tudo que o inimigo tentou roubar de você, restaurar a tua paz, a tua paciência, fazer você acreditar de novo que você consegue, que você pode, que as coisas vão dar certo na sua vida, que as coisas vão funcionar na sua vida. Talvez deu errado até hoje, mas a partir de hoje, eu quero ministrar uma palavra sobre a tua vida e dizer, venha para os braços dEle, se aproxime dEle, quebre todas as barreiras. Talvez você está dentro de uma igreja e não consegue ter um relacionamento com Ele, não consegue ter um relacionamento com o Pai. Quebre essas barreiras, se aproxime nessa noite pela mão do Espírito Santo. Você pode abrir o teu coração para Jesus e dizer, Senhor, eu estou aqui. Sou pobre, pecador. Mas eu sei que eu tenho um Deus que me ama. Eu sei que eu tenho um Deus que vai me sustentar. Eu sei que eu tenho um Deus que vai me amparar. Eu sei que eu tenho um Deus que vai cuidar de mim nas horas mais difíceis. Eu sei que eu tenho. Toma nas tuas mãos essa igreja. Que essa palavra do Senhor Jesus sirva para as nossas vidas. Que a gente não tenha medo de viver, de se alegrar, de participar das coisas boas desse mundo, por causa de medo do Pai. Não, eu tenho um Pai que me ama. E o inimigo vai tentar dizer para você, não. A mão do Pai vai pesar. Cuidado. E você tem que ter na tua mente claro, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que me restaura. Eu tenho um Deus que pode fazer todas as mudanças e transformações na minha vida. Eu tenho um Deus que me traz para o lugar certo. Eu tenho um Deus que me traz para o centro da sua vontade. Enquanto o mundo está tentando me roubar tudo que eu tenho um Deus que restaura todas as coisas na minha vida.
Obrigado por essa noite, meu Pai. Obrigado por esse tempo. Que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. E que nós estejamos contigo sem nenhuma barreira de relacionamento. Porque o Senhor é Deus, Pai, como disse o nosso Senhor Jesus. E nós somos teus filhos por causa do nosso Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, rendemos graças ao teu nome. Te adoramos e bendizemos o teu nome. E oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.